da Câmara, quer com dinheiros, são com dinheiros da Câmara, mas com patrimónios de outras origens. Isto é uma ideia dos projetos que estão a ser lançados, dos concursos que estão a ser lançados. Os concursos são concursos que não pedem agora projeto de arquitetura, mas pedem um compromisso e as garantias de que há viabilidade para que aquele consórcio consiga executar aquilo que nós propomos nos cadernos de encargos. Os cadernos de encargos vão já com um estudo prévio que garante a viabilidade técnica e financeira daquela operação, nos modelos, nos modos em que são apresentados no caderno técnico e no caderno de encargos. E aqui são imagens inspiracionais, como nós lhes chamamos, que dão uma ideia ao promotor daquilo que se espera dele quando e se ganhar essa concessão. Agora vamos falar daquilo que nos importa ter como resultado, ter como produto, digamos assim, no fim, quando estas operações são executadas. Queremos criar habitats, comunidades, onde se possa ter uma vida a 10 minutos a pé de casa, onde se possa levar a criança à creche, onde se possa ir comprar o pão, onde se possa ir comprar o jornal, onde se possa até trabalhar, fazer exercício, ir ao jardim, tudo numa distância a 10 minutos a pé. Pode parecer idealista em alguns casos, mas não, e que estamos a trabalhar muito arduamente nesse sentido, para que isso seja uma realidade e não ficção. Para isso é preciso criar essas infraestruturas, às vezes. Na grande maioria das nossas operações vão ser construídas também creches no próprio edifício ou na zona circundante da creche, porque os estudos que foram feitos por nós indicam que, de facto, é uma das prioridades para as pessoas se mudarem de casa, e é um dos grandes... é perdido muito tempo de manhã no transporte das crianças para a escola, e às vezes para distâncias de 3, 4 km, onde se pega no carro e depois as pessoas já pegaram no carro, levam o carro para o emprego. Queremos evitar isso, porque ao fazer estas distâncias, ao permitir que estes equipamentos estejam a estas distâncias, permite ter uma grande redução dos movimentos pendulares no dia, e logo tem depois grandes consequências positivas, digamos assim, para a qualidade do ar, para a qualidade dos espaços, e permite também reduzir o número de viagens, até os transportes públicos. Quanto mais andar a pé, menos transportes de combustão circulam na cidade. Isto também está pendurado, salvo seja, na rede ecológica e na rede verde da cidade, que o Paulo Paes falou anteriormente, que é fundamental. Os bairros têm que ter jardins, praças, podem estar inseridos, como estão algumas destas operações, nos próprios, não nos corredores verdes propriamente dito, mas estão a reboque, estão geminados, digamos assim, quase, estes corredores verdes. E depois, uma grande atenção, estamos a trabalhar muito perto com os nossos colegas da mobilidade, no sentido de garantir que estas operações estejam sempre bem servidas de transportes públicos, e não só dos modos suaves, como as trotinetes e as bicicletas, mas dos transportes necessários para ajudar essa população a ir ao trabalho e fazer a sua vida cotidiana. Isto é um exemplo de espaço público e de interface na zona da freguesia de Arroios. Uma coisa que tivemos a confirmação também através de um estudo que fizemos é que as pessoas, quando procuram uma casa, mais do que a casa, estão à procura de uma nova comunidade, estão à procura de um sítio com o qual se identificam, não, porque a casa é quase dada como adquirido, vai ter as condições, porque senão não se mudariam para lá. Estão à procura de uma comunidade e verbalizaram isso, uma comunidade onde possam ser felizes, por isso é que eu já falei nisso. E não é assim tão líquido quanto isso. Não é fácil encontrar uma comunidade onde se consiga dizer: eu sou feliz aqui, e é aqui que eu quero viver, é aqui que quero crescer, quero envelhecer, quero brincar, quero trabalhar. E é isso que nós queremos contribuir, construir, criar condições para que estas operações sejam um motor
a criação de novos habitats, novas comunidades onde com as quais as pessoas se identificam. Agora começamos a entrar nas habitações propriamente ditas, e antes de entrar na habitação entramos no edifício. O edifício normalmente vai ter uma recepção, não é simplesmente um hall de entrada, é uma recepção, vai ter às vezes um porteiro, dependendo da dimensão da operação, por questões de segurança, mas também por questões de identificação e de perceber, medir o pulso do que está a acontecer naquele edifício em questão, e desde dizer, olha, a lâmpada do meu patamar variou, ou dizer, olha, vou receber uma encomenda, por favor, guarde-me isto até mais logo. Haver uma humanização da relação entre as pessoas e o seu edifício. E a recepção é também o espelho do edifício para a sua comunidade. É o local de passagem, o local de transição entre o espaço exterior, público, sobre o qual temos pouco controle, e o espaço interior da nossa casa, sobre o qual temos mais controle. Por isso, são espaços que nós queremos que sejam de qualidade, com iluminação natural, com acessibilidade universal e com uma sinalética clara e especialmente adaptada também para as populações que tenham mais problemas de visão, como os cegos e ambliopes. Este é um exemplo de uma das operações, na freguesia de Marvila. E agora que entramos em casa, o último reduto, queremos que a casa seja um espaço para a vida privada, para a vida da família, seja ela qual for. As famílias podem ser muita coisa hoje em dia. São consideradas famílias até grupos de amigos que partilhem o mesmo teto. Já não falamos da família tradicional do pai, a mãe, o cão e os 2 filhos. São famílias diferentes. Há muitas famílias monoparentais que estão em grande dificuldade de acesso à habitação. Famílias numerosas também algumas. E muitas famílias também ditas tradicionais que procuram habitação. Para isso, e para poder abranger o maior número possível de população e manter as casas sempre atuais, tivemos que ser um bocado inovadores. Agora, a nós parece-nos óbvio que já fazemos isto há algum tempo, mas não deixa de ser inovador. Usar uma abordagem modular na constituição da planta da casa, para permitir não só processos de pré-fabricação que podem acelerar o processo de construção das casas e torná-las mais baratas de construir, mantendo os níveis de qualidade que se esperam, mas sobretudo permite uma otimização da área útil que depois que resulta em espaços de viver nas casas, em vez de perder espaços em áreas de circulação que só existem, corredores que só existem para a circulação, não servem para mais nada. Por isso, esta abordagem, vou-vos mostrar umas plantas da casa que vão permitir ter uma ideia mais concreta daquilo que eu estou a falar. A abordagem o design em tipo open space, não estamos a falar, obviamente, de um loft, mas queremos aproximar desse conceito no sentido em que, além das casas de banho, da cozinha, que têm paredes por questões óbvias, o resto da casa pode ser totalmente aberta e pode ser depois fechada, compartimentada, digamos assim, em função do estilo de vida de cada um. A compartimentação pode ser uma compartimentação mais tradicional de parede, como a porta de entrada no quarto e de saída, ou podem ser painéis que se removem e que tornam os espaços mais fluidos, como iremos ver. Eu vou aproveitar para mostrar. A abordagem que nós temos é de acesso às habitações por galeria, que permite não só ter um acesso diretamente para a rua, e estas galerias terão uma dimensão que permitem ter também uma vivência no exterior da casa, na galeria, para além da varanda que eu já vou falar, e permite fazer uma coisa que é fundamental, que é a ventilação transversal e a iluminação por ambos os lados, não só de uma fachada, no caso de habitações que dão para um corredor interno de acesso à habitação, permite fazer a iluminação dos 2 lados e a ventilação transversal. Esta galeria vai servir também como elemento de sombreamento e fazedor de fachada, vai ser constituinte de fachada através de elementos verticais ou outros que venham ajudar não só na proteção solar do edifício, como também na estética do próprio edifício. Voltando atrás, a sala ou a zona de viver
do dia-a-dia, funciona como espinha dorsal da casa, e não é por acaso que tem a entrada de um lado e a varanda do outro, que é para precisamente permitir essa circulação de ar mas também fazer a circulação para a casa toda. Tanto à esquerda como à direita, no T1 e no T3, os quartos dão diretamente para a sala, evitando assim corredores que são exclusivamente para circulação, que são metros quadrados perdidos para nada e que usamos para aumentar as áreas úteis utilizáveis dentro da casa. Isto pode fazer confusão a algumas pessoas, nomeadamente o facto de ter a casa de banho a dar diretamente para a sala, mas a casa de banho é feita de maneira a não ter, obviamente, a sanita a dar diretamente para a sala, e nesse sentido torna a casa muito mais eficaz e muito mais interessante do nosso ponto de vista, e as reações têm sido muito positivas até hoje. Depois temos outro aspecto importante, as zonas úmidas de casas de banho e de cozinhas. Tentamos reagrupá-las sempre possível para otimizar a utilização de coretes, para facilitar a manutenção e tornar a construção mais barata, sempre possível, mesmo que não se faça pré-fabricação, tentar trazer módulos de cozinha e módulos de casa de banho standard para todas as habitações. É na standardização e na replicabilidade que se poupa muito e se melhora a qualidade, por isso não é uma questão de só de poupar, é de melhorar a qualidade, porque o facto de se repetir muitas vezes aperfeiçoa-se e os resultados são melhores. E depois os quartos, que são o segundo espaço mais importante, se calhar, da casa, e que neste caso, como veem, estão abertos sobre a sala e têm uns painéis que podem recolher à noite, se as pessoas quiserem, para dormir com mais privacidade. Aqui está um corte que dá uma indicação no T1 e no T3 daquilo que pode ser uma casa deste tipo, uma casa no dia-a-dia da vida em família, ou quando temos amigos e familiares que vêm visitar, dá uma ideia daquilo que se pode vir a ter. E isto não é um sonho, isto é a realidade, isto pode ser a realidade dentro de pouco tempo, está custeado, é execuível e é realista. Apesar de já só ter 3 minutos para acabar, vou tentar, agora quase o cérebro da apresentação, mas já falámos muito sobre isto. A estratégia de adaptação às alterações climáticas vai ser é um elemento constante do caderno de encargos, por isso qualquer concessionário que venha fazer propostas sabe que vai ter que obedecer a esta estratégia, por isso tudo que o Paulo falou vai ter que ser respondido e vai ter que obedecer a isso, isto para além, obviamente, das outras obrigações legais, dos mais variados regulamentos que existem para a habitação. Mas isto mostra que o projeto, com a consciência ambiental, a sustentabilidade ambiental, está presente desde o princípio, desde o caderno de encargos, nem é desde o projeto, é desde o caderno de encargos, e vai estar presente ao longo de todo o processo, depois de construção, de exploração, vai estar sempre presente, e uma auditoria e uma fiscalização, tanto ao projeto como à fase de construção, para garantir, precisamente, nós como dono de obra, a Câmara, assegurar níveis de qualidade e de execução que são compatíveis com aqueles exigidos no caderno de encargos e que estão contratualmente obrigados a cumprir. Outra imagem. Eu falei-vos da varanda. A varanda é um elemento que normalmente não aparece na habitação social, porque é uma área que custa dinheiro e que conta para a área e logo muitas vezes é preterida. E aqui o facto de termos poupado a área na maneira como organizamos a casa, evitando corredores, permite-nos nomeadamente ter uma varanda. Eu não considero um pequeno luxo, acho um elemento fundamental de ligação com o exterior, de regulação, de fazer a gestão dos ganhos solares no inverno e no verão, permitir ter jardins em altura, entenda-se, nos vários andares, e depois através de modulações de fachada com elementos simples, quer verdes, quer vidro, ou policarbonato, ou cobogós, ou cerâmicos, etc., animar essa fachada e ajudar a controlar as entradas de sol e de luz nessas várias habitações. És um exemplo. Uma fachada.
Uma das coisas que também incentivamos nos cadernos de encargos, quando lançamos os concursos, é que, desde o início, os concessionários, no sentido de reduzirem o risco quando da execução, e não haver derrapagens orçamentais, não haver derrapagens no tempo, mais do que orçamentais, o que nos interessa mais são as derrapagens no tempo, as orçamentais, o risco é todo do concessionário, a Câmara aí não incorre em nenhum risco, mas são as temporais e de atraso na entrega das casas. Incentivamos que usem o sistema BIM de projeto, ou seja, um sistema de gestão integrada de edifício quando os projetos, os arquitetos e os engenheiros que estiverem aqui na sala sabem do que é que eu estou a falar, mas é uma ferramenta que permite fazer a avaliação de cenários e acautelar uma série de eventos antes sequer de se começar a construir o edifício. Como já falei, a habitação modular e pré-fabricação, quer in situ, quer em fábrica, também é muito importante. E, como já falou, e foi uma das notas de abertura do vereador Sá Fernandes, a escolha de materiais, a seleção de materiais é importantíssima. E daí, de facto, é muito importante o trabalho que está a ser feito de listagem dos materiais que entram em Lisboa, para sabermos quais são aqueles que são, de facto, mais interessantes do ponto de vista de pegada de carbono e de custo. E daí que seja fundamental ir para soluções replicáveis, standardizadas, para precisamente reduzir as perdas de matéria-prima e até de produtos que se estragam por mau transporte. Em regra, só para terem uma noção, na construção tradicional, 30% do material que entra no estaleiro de obra é deitado fora. Ou porque veio mal acondicionado, ou porque veio areia e cimento e foi deitado fora, porque veio a mais. E 30% é muito material. Isso não só tem custos, como também tem custos ambientais importantes, que depois é preciso livrar-se desse material. E outra componente importante é o packaging, os cartões, os esferovites, tudo isso é material com o qual temos que lidar no ciclo de vida da construção do edifício. Finalmente, estes são os dois últimos slides, por obrigações legais, os edifícios a partir de 1 de janeiro deste ano têm que ser, o que eles chamam Near Zero Energy Building, ou seja, têm que produzir, neste caso traduzir mais de 50% da energia por meios próprios, por meios normalmente renováveis, o que impõe um grande esforço aos funcionários e à Câmara de conseguir que isso aconteça. Há outros mecanismos que nos ajudam a atingir esses números, mas é uma realidade com a qual temos que lidar e é uma realidade, daí a importância de fazer edifícios que funcionem mais passivamente e que sejam tão bem executados quanto possível, para reduzir a necessidade até sequer de arrefecimento ou de aquecimento e daí reduzir logo à partida a quantidade de energia necessária para garantir isso. No ciclo da água já sabemos quais são as medidas, são amplamente difundidas e estamos a considerar implementar sistemas de cenouras, digamos assim, de prémios para quem consumir menos. Daí a importância também de colocar smart meters nas habitações e premiar aqueles que forem os menores consumidores de água e de energia nestas habitações. Por fim, e o meu último slide, tem a ver com o processo de certificação destes edifícios. Ao contrário daquilo que é feito muitas vezes em concursos, que é os candidatos ou os concessionários prometerem que vão fazer isto e aquilo e que vão ter uma classificação XPTO, nós dizemos não, façam o edifício, certifiquem-no e depois, quando tiverem uma certificação e se fizerem a certificação, venham-nos mostrar e nessa altura, em função do nível de certificação que obtiverem, podem obter até mais um X número de meses de concessão, ou de anos, mas normalmente meses, e não é um ato assim tão leviano quanto isso, porque pode dar origem a um aumento de receitas considerável. No caso, por exemplo, desta simulação, podem, era para um edifício, uma operação em Benfica, pode ir na ordem dos milhões de euros adicionais em receita no fim da concessão. Aquilo limita-se a traduzir
edifícios que certifiquem, têm uma certificação baixa, são pouco premiados, mas os que quanto mais perto estiverem da certificação máxima, mais meses podem ser atribuídos à concessão. Muito obrigado. Para mais informação podem ir ao site da Lisboa Agenda Acessível, onde tem mais esta informação toda lá contida. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá sim. Muito obrigado. E então, vamos passar para as perguntas. Convido os oradores a sentar no... ou a ficar em pé, se quiserem também. Quem tiver pergunta? Antes de passar a palavra, só para dizer que depois das perguntas vamos ter ainda um pequeno coquetel para confraternizar. Obrigado e boa tarde mais uma vez. O meu nome é Francisco Aleixo e eu também não vou tirar muito tempo, já estamos depois da hora. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós vimos aqui muitas iniciativas de cima para baixo, ou seja, das câmaras, dos Estados, das entidades, para auxiliar os cidadãos. A professora Lídia referiu que os cidadãos podem e devem contribuir também para o combate às alterações climáticas, para a questão da arquitetura urbana, etc, etc. A questão é, qual é a abertura dos Estados, das entidades, das cidades, para iniciativas de baixo para cima? Ou seja, um cidadão que queira fazer uma iniciativa, qual é a abertura que as câmaras têm e quais são os apoios que têm? Allez-y, vous pouvez répondre. Oui, donc en Europe, il y a plusieurs initiatives. Par exemple, la ville de Paris a créé un réseau d'acteurs du Paris durable qui regroupe 15 000 personnes. Donc c'est les acteurs du Paris durable qu'il faut taper sur Internet pour regarder. Et un autre réseau des volontaires pour le climat. 2500 personnes se sont proposées pour faire partie de ce réseau. Et ces réseaux fonctionnent comme ceci. La municipalité met à disposition une maison du Paris durable, comme la maison à Lille. Donc la maison du Paris durable, où ces acteurs citoyens peuvent se réunir, s'organisent en atelier et organisent, avec le soutien de la ville de Paris, des ateliers de propositions qui sont après préparés et répercutés ou transférés à la municipalité. Et il peut y avoir des délibérations pour que les initiatives proposées par les habitants puissent être inscrites dans les budgets participatifs. Et donc c'est ainsi que il y a, ça c'est la première voie, une possibilité. Alors vous me direz, le problème c'est que souvent ce sont les habitants qui ont le temps ou qui travaillent déjà dans ce domaine-là, ou voilà, qui font partie de ces réseaux, et malheureusement les habitants peut-être les plus fragilisés n'ont pas la possibilité d'être associés par eux-mêmes à ces réseaux. Dans ce dernier cas, ce qu'on suggère aux municipalités, c'est d'identifier les différentes associations locales. Donc il y a des associations qui font l'aide sociale aux familles, il y a les associations qui s'occupent des jardins partagés, il y a les associations qui mettent des ruchers dans la ville, et après vous avez les associations qui dépendent des grandes ONG, Greenpeace, Alternativa, etc., qui peuvent être aussi conviées aux ateliers de participation par la municipalité, par exemple pour la révision des plans climat. Donc ces différents canaux sont utilisés petit à petit. Je ne dis pas que c'est la révolution, c'est comme la ville durable, c'est step by step. Mais au fur et à mesure, on arrive quand même, par exemple, là on fait
une recherche-action avec la ville d'Aubervilliers, qui est une ville contre Paris, mais qui est une banlieue assez pauvre, où il y a 136 nationalités différentes. Et on essaye de ramifier le tissu associatif et de faire des ateliers participatifs. Donc nous, chercheurs, on organise ces ateliers participatifs avec le tissu associatif, pour un petit peu, parce qu'on s'est rendu compte, avant, on n'était pas dans ces ateliers participatifs et les habitants voulaient de la connaissance scientifique, voulaient un petit peu un cadre de connaissances aussi. Et donc, de ces ateliers est fait une synthèse, et cette synthèse, là, cette fois, n'est pas envoyée à la municipalité, c'est-à-dire qu'après, il y a un dialogue qui s'instaure en atelier avec les services de la ville et avec la maire. Et là, pour nous, ça va être le 7 novembre, très bientôt. Et on rend compte de la synthèse du travail réalisé en atelier, directement au service et à la maire qui doit apporter des éléments de réponse devant les associations. Donc c'est une autre nouvelle forme de participation. Et du coup, ce qui est très important, c'est que vous sachiez, c'est que ces initiatives, lorsque proposées par les citoyens, souvent demandent des interrelations entre les services de ville qui parfois n'existent pas toujours. Donc là encore, il y a un échéancier de réponse parce qu'il faut le temps que les services de la ville puissent répondre et puis puissent coopérer. Voilà, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais donc il y a des échéanciers, et parfois la maire dit « Ah ben non, là, cette action-là, non, on ne peut pas cette année, on va dans un an », mais il y a un échéancier à 5 ans qui peut être fait. Voilà, parce que ça demande aussi vous voyez, une transversalité, une coopération entre des compétences différentes, y compris au sein des services des villes. Voilà, donc le travail, il est plus important qu'on imagine. Il ne s'agit pas de répondre, de dire bon, ok, vous avez 6 000 € pour faire telle action, pas du tout. Hein, ça demande aussi de réfléchir comment c'est possible, voilà, quels sont et comment peuvent s'associer les différents acteurs, on l'a vu, les bailleurs, les promoteurs immobiliers, comment ils peuvent faire, s'ils font des toitures végétalisées, est-ce qu'ils les font uniquement végétalisées ou est-ce qu'on peut mettre des jardins partagés en toiture d'immeuble, à ce moment-là, quelles sont les questions de sécurité.